Bom dia, pessoal, a paz do Senhor para todos. Então, esse, com a graça de Deus, é o terceiro vídeo que nós vamos falar sobre a igreja, né? Nos vídeos anteriores nós fazemos uma colocação que a igreja hoje está fora do padrão para o qual Deus determinou, né? Fazemos esse questionamento, pedimos para você refletir. No segundo vídeo, nós explicamos qual é o conceito de igreja, né? E nesse vídeo agora nós vamos falar também sobre o tamanho da igreja e onde se localizava a igreja até o ano 313 da nossa era, tá bom? Por que é tão importante essa questão da igreja? Irmãos, eu sempre digo o seguinte: o nosso adversário, o diabo, ele, embora ele seja um derrotado, né, ele é persistente e deseja sempre afrontar o nosso Senhor. E ele não tem pressa de misturar conceitos para poder levar vantagens, tá? Eu sempre digo que ele bota um tijolo de cada vez. Ele vai lá, bota um tijolinho, você olha, um tijolinho, tranquilo, dá para conviver. Vai, põe outro tijolinho, você, tá tranquilo. Põe uma carreira de tijolo entre você e Deus, e você diz, uma carreira, beleza, dá para pular por cima. Aí ele vai botando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta carreira já começa a ficar difícil de você pular, a quinta, quando você vê, ele conseguiu obstruir a visão de Deus, né, tanto da igreja quanto pessoal. Então, temos que ter muito cuidado com a sutileza do diabo, né? E o modelo de igreja, ele vem sendo construído, quer dizer, o diabo vem misturando seus conceitos, assim como fez com o judaísmo, né? Misturou conceitos humanos aos conceitos divinos, a tal ponto de Jesus dizer que eles invalidaram a lei pela sua tradição, e nós estamos no mesmo caminho, né? Por quê? Porque são séculos, irmãos. As coisas não aconteceram da noite para o dia, não aconteceu nessa geração, não aconteceu em 1900, tem se acelerado, mas as coisas vêm perpetuando esses erros, esses tijolinhos vêm sendo colocados há centenas de anos, milhares de anos, né? Então sabemos pela história que mais ou menos do ano 30, né, até foi a ascensão de Jesus, até o ano 313, a igreja foi perseguida, ela foi massacrada. No entanto, cresceu, ao ponto de que no ano 313, o imperador Constantino do Império Romano, ele enxergou um fato que ninguém tinha enxergado, que praticamente 40, 50% da população do Império, né, já era cristã. E nós devemos lembrar, quem conhece um pouco de história, sabe que o Império Romano Ocidental, o Império Romano se dividiu no ano 300 e pouco, eu não lembro exatamente, foi criada Constantinopla, né? E o Império Romano se dividiu em Oriental e Ocidental. Foi Constantino que fez isso, porque ele entendeu que as fronteiras do Império eram muito grandes e sabia que Roma era uma cidade frágil para ataques. Já tinha sido atacada várias vezes, invadida algumas vezes. Então ele criou Constantinopla, já no modelo mais cristão, né? E elegeu um co-imperador para Constantinopla. Mas ele entendeu também que o Império Romano ele tinha passado centenas de anos, do ano 200 ao ano 300 e pouco, houveram várias guerras internas pela disputa do poder.
E havia muita falsidade. E ele entendeu que o povo cristão era um povo sério, era um povo honesto, um povo trabalhador. E aí, segundo a tradição, ele se converteu. Muitos dizem que não, eu acredito que não, que foi uma jogada política. Mas essa jogada política teve algumas coisas boas e ruins para a igreja, né? Até o ano 313, o ano do Edito de Tolerância, onde foi proibido, né, a perseguição aos cristãos, até o momento em que o imperador se declarou cristão efetivamente e trouxe a igreja do esgoto, quer dizer, do esgoto, vocês vão entender, das catacumbas para o palácio, não havia igrejas, templos. Os templos eram dedicados aos deuses, né? O templo de Jerusalém tinha sido destruído no ano 70. A igreja tinha passado mais de 240 anos se reunindo em casas. Então é esse o contexto que nós devemos analisar. A partir do ano 313 do Edito, depois 380, que efetivamente o cristianismo passou a ser... Isso não foi 380, não, foi um pouquinho antes. Passou a ser a religião do Império. Os sacerdotes não tinham dinheiro. Quer dizer, os sacerdotes, minto, até eu tenho um conceito errado. Os pastores, os bispos, né? Pastor e bispo é tudo a mesma coisa. Eles não recebiam salário, recebiam ajuda da igreja. Mas a partir do ano 340, eles passaram a ser considerados sacerdotes. E como o império passou a ser cristão, os templos pagãos que recebiam ofertas, donativos e tinham isenções, diversos impostos, deixaram de ter, e todo esse dinheiro fluiu para a igreja cristã. A partir daí, os pastores, bispos passaram a receber salário do Estado. A pureza doutrinária que teve durante 240 anos, porque ninguém se converte falsamente sendo perseguido, só se converte verdadeiramente, só quem vai ser perseguido sabe que é conversão verdadeira. A partir do momento que a igreja é a igreja do Estado, as pessoas passaram a se juntar à igreja para serem agradáveis ao império. E ao mesmo tempo, os pastores e bispos começaram a não exigir uma conversão verdadeira. Por quê? Porque recebiam do Estado recursos, salários, e não podiam contrariar, por exemplo, um oficial do Império que não se converteu de fato, mas queria fazer parte da igreja. A partir do ano 340, mais ou menos, a igreja começou num processo, na verdade, do ano 313, segundo literatura, do ano 313 até o ano 476, né, 476, a igreja começou a sofrer todo tipo de corrupção, inclusive começou a adorar imagens, santos, e começou a veneração de Maria justamente porque era uma igreja imperial. E as pessoas que entraram não eram convertidas, tinham seus ídolos do lar e passaram então a forçar os clérigos a aceitarem a adoração. Como eles não podiam fazer mais adoração aos deuses, eles botaram os santos no lugar deles, conforme, da mesma forma, os africanos fizeram, né, com seus deuses originais, colocaram o nome de santos para a Igreja Católica tolerá-los. Tá? A partir daí começou então a corrupção. Os templos que não existiam passaram a ser financiados pelo Estado. Alguns templos pagãos passaram a ser dedicados ao cristianismo. Então daí, então, a partir do ano 300 é que a igreja em si passa a ter templo. Porque antes a igreja era perseguida, não tinha nem a menor condição de alguém investir num templo em que o império poderia tomar a qualquer momento. Então as igrejas funcionavam em casas. Esta é a razão básica porque as igrejas funcionavam em casas. E as igrejas funcionavam em casas
eram igrejas pequenas. Você imagina que não tinha como caber 50 pessoas numa casa. Eram igrejas familiares, igrejas pequenas, de 10, 20, 30 pessoas no máximo. Tá? Então, entenda que o modelo bíblico é esse. Agora, entenda também que em 200 anos, metade do império, todo o Império Romano foi alcançado pela igreja e quase metade da população do império, no ano 313, era cristã. Para você ver que o modelo, embora seja um modelo descentralizado, um modelo em que o Espírito Santo é o dono da igreja, efetivamente o Jesus é o supremo pastor, ele dá crescimento natural à igreja. Então esse é um modelo que funciona, porque funcionou por 250 anos, na verdade 270 anos. Tá? Por isso eu defendo que nós estamos no caminho errado. Nós estamos voltando ao Antigo Testamento, onde os ritos, as cerimônias, o paramento, né, os salários, a estrutura eclesiástica funcionava muito bem. Só que isso foi abolido na cruz. E continuaram então a seguir, a partir do ano 300, a mesma estrutura sacerdotal dos templos pagãos. Então, queridos, a igreja original, a igreja que funcionou, a igreja que evangelizou o mundo, funcionava em casas. Eram igrejas pequenas. Igreja onde os pastores eram escolhidos por uma série de critérios muito estritos e apertados. Se nós colocarmos hoje, nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, sobre os critérios, vocês vão ver que muitos poucos pastores passam nesses critérios. E é assim que a igreja cresceu, uma igreja pura. Teve suas distorções durante 200 anos, teve algumas distorções. Mas a grande distorção passou a ser a partir do ano 313. Tá bom? Então eu defendo, né, que as igrejas voltem a ser igrejas em casas. Sejam igrejas simples, onde o louvor flui, não tem equipamento de som sofisticado, não tem aparelhagem, não tem mármore, nem granito, nem bancos acolchoados, é tudo bem na familiar. Tá? Por quê? E aí agora vamos tratar de uma coisa muito importante. Por que Deus pensou em igreja familiar? Por que Deus pensou em igreja pequena? Vamos olhar um pouco a economia divina, né? Eu gosto de falar sobre... Porque Deus é um ser inteligente, muito. E é um ser prático. Ele coloca o recurso onde é necessário. Então a igreja passada usava os recursos para atender os pobres, as viúvas e mandar missionários. Esse era o gasto da igreja. Não tinha gasto com templo, não tinha gasto com paramento. O pastor ganhava, né, o equivalente ao dobro que uma viúva ganhava. Você vai ver, você pode ver isso lá em Timóteo. Então não eram salários absurdos. E a igreja cresceu, porque os recursos que tinham eram bem aplicados. A economia divina é sábia, irmãos. E eu gostaria de fazer um exercício muito simples com vocês, para mostrar que essa economia é verdadeira. Então nós vamos analisar o caso de uma igreja pequena, que adota o modelo de templo, por isso tem que adotar o modelo de dízimo e oferta, porque senão não se sustém. Adotando esse modelo, vamos ver o resultado, né? Então vamos começar com algumas premissas. Primeira premissa: uma igreja que não tem local próprio tem que alugar um. Aqui em Petrópolis, um salão de 50 metros quadrados fica em torno entre R$1.000 e R$3.000 de locação mais taxas. Vamos adotar 1.500, que é um valor intermediário e já é um valor barato. Tá? Fora isso tem energia, porque senão não liga nada.
Quem é que vai fazer culto à noite no escuro, né? Então você vai gastar mais de 100 a 400 reais de energia, vamos adotar 200, que é um cálculo razoável. Telefone, internet, hoje já é mais importante que isso aconteça, 100 reais. Ora, se você vai ter um local público, um salão, você precisa estar com essa igreja legalizada. Para legalizar uma igreja, você tem uma despesa com contador mensal, entre 300 e 900 reais. Vamos usar 300, que é para fazer um custo bem barato. Um contador crente que vai fazer o trabalho praticamente de graça e vai ofertar ao Senhor, tá certo? Esse é o parâmetro. Aí vai ter despesas gerais de água, material de limpeza e outras coisas, 200 reais. E não vamos colocar salário para pastor. Zero de salário para pastor. Tá? Tudo que eu falei soma mais ou menos R$ 2.300 por mês de custo, tá? Mensal. Um salão de 50 metros quadrados, irmãos, não cabe mais do que 50 pessoas. Mais do que isso já começa a ficar extremamente desconfortável. Então vamos adotar o parâmetro de 50 pessoas nessa igreja, amém? Um parâmetro de 50 pessoas, né, com o salário médio aqui de Petrópolis, eu acredito que em muitos lugares do Brasil também seja assim, a gente pode considerar que tem 25 famílias, de 2 pessoas cada, e que a renda média da família seja R$1.000, renda média líquida, tá? E então dá 2.500, desculpe, 25 mil de renda líquida total das famílias da igreja. Se todo mundo for fiel e honesto com Deus, vai entregar 2.500 de dízimo. E talvez entregue uns 500 reais de oferta. Então dá um total de arrecadação de 3.000. 3.000 menos 2.300, nós estamos falando de 700 reais, é o que sobra. Obviamente, tudo isso na média dentro de uma opção ótima. Ou seja, na prática, gastou-se 80% da entrada da igreja para manter o templo funcionando. Não se usou recursos para missionários. Com 700 reais pode-se até fazer alguma coisa de assistência social aos viúvos, aos pobres, mas vai ficar muito limitado. Ao passo que se você tiver uma igreja em casa, ela vai ser menor. Provavelmente umas 20 pessoas. Vai ter uma entrada aí de 2.000 reais. Né? Porque 20 pessoas vai ter 10.000 e poucos reais, 1.500, 1.200, 1.300 com oferta, mas não tem despesa. Onde a economia de Deus é mais produtiva? Quer dizer, onde a economia é mais produtiva? Na dos homens ou na de Deus? Na de Deus sobra 1.500, 1.600 para fazer aquilo que a igreja tem que fazer. Na dos homens sobra no máximo 700. Aonde é que você acha que o diabo vai investir para que a igreja opte? Onde tem menor recurso, onde sobra menos dinheiro, onde sobra menos tempo. Então é uma questão simples de matemática. Igrejas grandes não são viáveis. No próximo vídeo nós vamos tratar sobre fazer as contas de uma igreja grande. Falar sobre pastores, capacidade de apacentamento, e nós vamos então também avaliar que esse modelo de igreja que se tem hoje é um modelo falido. Um modelo que interessa a poucos e que deixa muitos a ver navios, sem auxílio temporal e sem auxílio espiritual, sem suporte temporal e sem suporte espiritual. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos muito rapidamente.
Só um minuto aqui que eu estou um pouquinho enrolado, né? Mateus 18, 20. Portanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia vos saúdam, vos enviam saudações. Áquila e Priscila vos cumprimentam fraternalmente no Senhor, assim como a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Áquila e Priscila. Cumprimentai igualmente todos os irmãos em Laodiceia, também a Ninfa, e a igreja que se reúne na sua casa. A Filemon, né? Capítulo 1, versículo 2. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa. As igrejas se reuniam em casas. Tá bom? Que Deus abençoe. Desculpe o ser longo o vídeo, mas é importante que você entenda a base. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua graça, a sua luz, o seu entendimento, e te dê sabedoria para viver e conhecê-lo cada vez mais. Essa é a bênção que eu te abençoo em nome de Jesus.